No momento em que você vai embora, é quando eles começam a perceber quem você era. Eles querem você mais quando você vai embora. Essa é a verdade. Ninguém te diz isso, meus amigos. Não quando você implora, não quando você explica, não quando você prova, mas quando você para, quando você deixa ir, quando você vai embora, não com raiva, mas com calma. É aí que tudo muda. Você não precisa correr atrás do amor, porque o amor que exige que você corra atrás nunca foi amor para começar. Antes de mergulharmos, clique no botão curtir e inscreva-se. Porque o que estamos prestes a revelar vai mudar a forma como você se vê e como lida com aqueles que pensavam que você nunca iria embora. Ei, pessoal, imaginem isto: um holofote brilhante num palco. Está sempre lá, sempre quente, sempre iluminando o espetáculo. As pessoas passam por baixo dele, dançam, aproveitam o momento e depois vão embora. Não, obrigado. Ninguém pensa de onde vem a luz. Até que, uma noite, o holofote não acende. E agora todos olham em volta, confusos. Onde está? Por que está escuro? Não consigo ver sem ele. É assim que sua presença é quando é dada como certa. Até você desligar a luz e ir embora. É aí que eles finalmente percebem. Não porque sentem sua falta, mas porque perderam o conforto que nunca tiveram que conquistar. Fomos alimentados com um monte de bobagem por aqui, não é? Se você apenas permanecer leal, gentil e disponível, eles vão mudar de ideia. Bobagem. Esse é o tipo de veneno que soa doce e mantém as pessoas presas, implorando por migalhas em um banquete que deveriam estar oferecendo. Não, meus amigos, isso não é amor. É fome emocional disfarçada de devoção. E a pior parte é que eles sabiam. Eles sabiam que você era verdadeiro, sabiam que você se importava, só achavam que você nunca iria embora. Mas eis a reviravolta. Eles querem você ainda mais, quando acham que o perderam para sempre. É aí que o pânico começa. É aí que a imaginação fica à flor da pele. É aí que as perguntas começam a surgir em suas mentes às 2 da manhã. Por que eles pararam de mandar mensagens? Por que não estão me procurando? Por que o silêncio deles diz mais do que minhas palavras jamais disseram? Porque, pessoal, seu silêncio se tornou o som que eles não conseguem deixar de ouvir. Você não vai embora para puni-los. Você se afasta para proteger sua paz, para preservar seu valor. Porque quando você está sempre presente, você se torna um móvel, confortável, previsível, ignorado. Mas quando você se afasta, quando você fica em silêncio, desaparece. É aí que você se torna arte, um mistério, uma presença que eles não podem substituir, como uma peça que falta em um quebra-cabeça e que de repente faz com que a imagem pareça incompleta. E não deixe ninguém te culpar por isso. Eles dirão: você mudou. E você sorrirá porque sim, você mudou. Você deixou de ser fácil de alcançar. Você deixou de permitir que as pessoas te maltratassem. Você deixou de dar acesso total a alguém que só se esforçava pela metade. Isso não é amargura, é brilhantismo. Isso é se tornar a versão de você que não implora para ser vista. Elas se tornam inesquecíveis ao se afastar. Ria um pouco comigo aqui, porque as mesmas pessoas que antes reviravam os olhos para o seu esforço, agora perseguem o seu silêncio. É engraçado como a sua ausência ensina lições que as suas palavras nunca conseguiram. Elas achavam que a sua paciência significava que você esperaria para sempre. Elas achavam que o seu amor era ilimitado, mas até os oceanos têm margens. Até o fogo se apaga quando não é alimentado. Então, meus amigos, afastem-se. Não para serem esquecidos, mas para serem lembrados. Não para fazerem cena, mas para recuperarem sua paz. E quando perceberem o que perderam, deixem-nos sentar nesse silêncio. Deixem-nos saborear o vazio que criaram. Você não está sendo frio, você está sendo claro. E clareza, isso é poder.
Digam comigo nos comentários. Eu escolho minha paz. Agora clique no botão curtir. Inscreva-se para ver mais e fique comigo, porque o que vem a seguir vai mostrar exatamente por que sua ausência não é apenas sentida. Ela assombra. Número 1. O desejo começa onde a certeza termina. Eles não sentem sua falta porque você se foi. Eles sentem sua falta porque não podem mais prever você. Aqui está algo que eles não vão admitir. O que faz alguém sentir desejo por você não é seu amor, seu esforço, sua lealdade, é sua ausência, sua imprevisibilidade. É no momento em que você para de aparecer como um relógio que tudo começa a mudar. Quando eles não sabem mais onde estão com você. É aí que eles começam a sentir. É aí que a mente deles entra em guerra consigo mesma. Porque o desejo não cresce no conforto, cresce na confusão, na distância, no mistério. Meus amigos, deixem-me pintar um quadro. Imaginem uma árvore num campo. Ela sempre esteve lá. As pessoas sentam-se à sua sombra, gravam iniciais na sua casca, encostam-se a ela durante as tempestades. Mas ninguém realmente olha para ela. Ninguém realmente lhe agradece. Ela está simplesmente lá. Até que uma manhã ela é cortada. Agora o campo parece vazio. Agora o sol parece mais forte. Agora eles percebem as raízes que antes mantinham o solo unido. É assim que sua presença era dada como certa, até que não estava mais disponível. E, de repente, as perguntas começam. Por que eles não estão me mandando mensagens? Eles estão com outra pessoa? Eu estraguei tudo? Por que parece que algo está faltando? É isso mesmo. Existe o poder do seu silêncio. Você não gritou. Você não implorou. Você não anunciou sua saída. Você simplesmente desapareceu. Calmamente, silenciosamente, com propósito. E nesse silêncio, você se tornou mais alto do que nunca. Mas sejamos honestos, isso não é fácil. Ir embora quando seu coração quer ficar. Essa é uma das coisas mais difíceis que uma pessoa pode fazer, porque no fundo, você está com medo. Medo. Eles não vão voltar. Com medo. Eles vão te esquecer. Com medo. Esse silêncio significa que a história acaba. Mas e se ela não acabar? E se ela apenas começar para você? Veja, aqui está a mentira que nos ensinaram. Se você for consistente, eles vão te valorizar. Parece bom, dá esperança, mas não é verdade, porque as pessoas não valorizam o que está sempre presente. Elas valorizam o que acham que podem perder. É assim que a mente funciona. A certeza é confortável, mas o conforto gera descuido. Elas sabiam que você responderia, sabiam que você perdoaria, sabiam que você apareceria. Isso te tornou invisível. Mas agora você mudou o jogo. Agora você não está mais onde elas te deixaram. Você não está mais à espera de migalhas. Você não é mais a rede de segurança deles. Você se removeu da narrativa deles e eles estão se esforçando para reescrevê-la. A pior parte para eles. Eles não sabem mais o final, e o desconhecido é o que impulsiona o desejo. Você não está mais dando a eles o luxo da sua presença. Você não está mais tranquilizando o ego deles toda vez que se sentem inseguros. Você parou de alimentar o conforto deles, e eles odeiam isso, porque agora não estão mais no controle. E quando as pessoas perdem o controle sobre você, de repente querem o que ignoravam. Isso não é amor, é a fome por tranquilidade. E talvez você esteja se perguntando, mas eles não vão me esquecer? Deixa eu te dizer uma coisa. Eles não vão esquecer quem parou de dançar no ritmo deles. Eles não vão esquecer quem os fez se sentir inseguros. Você se tornou a pergunta que fica ecoando na cabeça deles. Não porque você é manipulador, não porque você está jogando, mas porque você finalmente escolheu a paz, em vez de provar o silêncio, em vez de implorar por poder, em vez de permissão.
Sim, dói. Mas a cura também dói. O crescimento sempre dói. E do outro lado desse silêncio, você não encontrará apenas paz. Encontrará poder. Porque eles não querem o que entendem. Eles não perseguem o que é garantido. Eles anseiam pelo que se foi sem olhar para trás. Repita comigo nos comentários. Eu não persigo conforto. Eu escolho clareza. Mostre a eles, mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que você não tem medo de se tornar o mistério. Você não tem medo de abrir mão da certeza, porque é aí que mora a transformação. Fique comigo, porque a seguir vamos expor como seu distanciamento emocional se torna a tempestade que eles nunca viram chegando. Número 2. O investimento emocional aumenta na sua ausência. Eles não perceberam o quanto você estava profundamente entrelaçado no mundo deles, até que seu silêncio começou a desvendar isso. Vamos deixar uma coisa bem clara, meus amigos. Eles não começam a se importar quando você os ama mais intensamente. Eles não começam a te valorizar quando você se explica mais. Eles não sentem o seu valor quando você aparece dia após dia com o coração nas mãos. Não. Eles sentem isso quando você para, quando você retira sua energia, quando você remove o conforto que eles nunca mereceram. É aí que o investimento emocional deles começa. Não quando você está presente, mas quando você não está mais acessível. Pense nisso dessa forma. Você já esteve em uma sala onde um ventilador fica ligado o dia todo? Ele zumbi ao fundo, sem ser notado. Ele mantém o ar em movimento, mantém você fresco, mas você para de prestar atenção. Você esquece que ele está lá. Agora, imagine que ele desliga. De repente, o ar fica parado. O silêncio é alto. O calor se aproxima. Agora você sente falta do zumbido. Agora você sente falta do que sempre esteve lá. Não porque mudou, mas porque você mudou no momento em que ele desapareceu. Essa é a sua energia. Essa é a sua presença. É isso que acontece quando você fica em silêncio. E aqui está o que eles não querem admitir. Quando você para de se comunicar, você não desaparece. Você se expande na mente deles, nas emoções deles, nos pensamentos deles, porque você não é mais previsível. Você não está mais alimentando o ego deles. Você não está mais orbitando o mundo deles, como um satélite leal. Você quebrou o ciclo, e quando esse ciclo se rompe, a mente deles começa a trabalhar horas extras para descobrir o porquê. É assim que a obsessão começa. Eles não perdiam o sono quando você respondia suas mensagens instantaneamente. Quando você era sempre o primeiro a entrar em contato para consertar as coisas, para explicar. Mas agora eles estão checando o celular, se perguntando por que você ficou quieto. Agora eles estão olhando para a tela, relendo conversas antigas como se fossem escrituras, tentando decifrar o que deu errado, não porque você parou de amá-los, mas porque você parou de provar isso. Vamos quebrar uma mentira agora mesmo. Disseram a você: se você continuar amando-os, eles vão perceber isso eventualmente. Não, eles não vão. Não quando estão recebendo amor que não merecem. Não quando estão sendo validados sem esforço. As pessoas só investem emocionalmente quando são obrigadas a isso. Quando o suprimento é cortado, quando o poço seca, é aí que elas começam a pensar em cada gota que desperdiçaram. Você era o poço, e elas bebiam dele todos os dias como se fosse um direito delas. Sem gratidão, sem esforço, só expectativa. Mas agora o balde bate no fundo, e está seco, e de repente, eles estão com sede. Essa sede é investimento emocional. Esse pânico é consciência e esse silêncio que você deu a eles. É o alerta que eles não sabiam que precisavam. Mas eu sei o que você está pensando. E se eu for embora? E eles nunca se importarem? Esse é o medo, não é? Que seu silêncio seja recebido com silêncio, que sua ausência não ecoe. Mas aqui está o que você precisa entender.
Você não estava indo embora para obter uma reação. Você estava indo embora para recuperar sua energia. E quer eles reajam ou não, sua alma percebe, sua mente percebe, sua paz percebe. Acredite, eles sentem isso, mesmo que finjam que não, mesmo que ajam como se não se importassem. Esse ato é apenas ruído tentando encobrir o silêncio que agora repousa em seus peitos, como um peso. Eles não conseguem admitir isso. Mas você deixou de estar acessível, e isso os abalou, porque sua energia não era apenas presente, era poderosa. Você era a consistência que eles nunca respeitaram, a lealdade que eles nunca igualaram. E agora que isso se foi, eles estão se esforçando, tentando encontrar outra pessoa que os faça sentir o que você fazia. Mas o que eles vão encontrar são substitutos. Eles não recriam a conexão, apenas distraem do vazio que você deixou para trás. Então, pare de questionar sua decisão. Pare de temer o silêncio deles, porque seu silêncio não é fraqueza, é clareza, é cura. É a sua maneira de dizer: não preciso ser barulhento para ser sentido. Você não está desaparecendo. Está se tornando inegável. Repita comigo nos comentários. Meu silêncio tem peso. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que sua energia não é descartável. Que você não corre atrás para ser visto. Você se retira para ser lembrado. Fique comigo, porque a seguir vamos nos aprofundar ainda mais. Vamos revelar como sua escassez se torna uma força à qual eles não podem resistir. Porque em um mundo cheio de acesso, você escolheu se tornar raro. Número 3. A escassez ativa a reavaliação psicológica. Quanto mais rara sua presença se torna, mais a mente deles transforma você em ouro. Sejamos realistas, meus amigos. As pessoas não valorizam o que está sempre ao alcance. Elas não desejam o que podem tocar facilmente. Não ficam obcecadas com o que já descobriram. Isso é apenas psicologia humana. Nós buscamos o que está escapando, desejamos o que é raro, ansiamos pelo que não controlamos mais. É por isso que, quando você estava sempre presente, mandando mensagens, ligando, dando, aparecendo, eles não percebiam. Mas no momento em que você retirou sua energia, no momento em que se tornou escasso, eles de repente começaram a se lembrar do seu valor, como se fosse um tesouro enterrado. Imagine o seguinte: você entra em uma loja e vê uma pilha de diamantes em uma caixa de descontos, sem alarmes, sem holofotes, sem corda de veludo. Apenas ali, à vista de todos. Pegue quantos quiser. O que acontece? Você duvida do valor. Você presume que deve ser falso, porque se fosse real, por que estaria em qualquer lugar? Mas então, imagine entrar em um cofre escuro, um diamante trancado atrás de um vidro protegido, com acesso restrito. Você não apenas olha, você fica olhando. Você não apenas considera, você deseja. É assim que o cérebro humano funciona. E, meus amigos, é isso que você se torna quando vai embora. A escassez muda o jogo. Faz com que repensem tudo o que antes ignoravam. Começam a relembrar conversas, a lembrar-se de como você ria das piadas deles, a recordar como a sua presença trazia paz às salas cheias de caos. Mas quando você estava sempre por perto, eles não viam nada disso. Você era a música de fundo. Eles desligaram. Mas o silêncio, o verdadeiro silêncio, traz essa música de volta mais alta do que nunca. Eles não valorizavam suas mensagens de bom dia até que elas pararam de chegar. Eles não valorizavam sua preocupação até que você parou de perguntar se eles estavam bem. Eles não valorizavam seu apoio até que o mundo deles ficou mais frio sem ele. Porque, pessoal, nos ensinaram uma mentira de que, se você der mais, ficar mais, amar mais, eles finalmente vão entender. Mas eles não vão. Porque as pessoas não valorizam a generosidade quando ela é dada incondicionalmente aos ingratos.
Elas só começam a valorizá-la quando a perdem. E essa é a dolorosa verdade que a maioria das pessoas não quer ouvir. Você deu ouro a eles e eles trataram como cascalho. Você deu presença a eles e eles trataram como pressão. E agora que você se afastou, eles estão sendo forçados a reavaliar. Não porque você explicou isso a eles, não porque você fez uma saída dramática, mas porque você simplesmente desapareceu. E essa ausência cria perguntas que eles não conseguem ignorar. Eles eram realmente tão sólidos? Eu os considerei como garantidos? Será que algum dia vou encontrar esse tipo de energia novamente? E a pior pergunta de todas: será que eu arruinei a única coisa que era realmente real? Esse é o poder da escassez. Ele não grita, ele sussurra, ele não exige atenção, ele a atrai. E a melhor parte é que você não está fazendo isso para manipular. Você não está jogando. Você só não está mais oferecendo sua energia com desconto. Você pode se sentir culpado, pode duvidar. Você pode se perguntar: isso é muito duro? Mas deixe-me perguntar: quão duro foi se dedicar a alguém que nunca olhou para trás para ver se seu copo estava vazio? Quão cruel foi estar disponível para alguém que tratou sua lealdade como um plano B? Você não está sendo cruel ao se afastar. Você está sendo claro. Você não é mais um buffet aberto de amor, atenção e presença. Você se tornou uma iguaria rara, não porque acha que é melhor, mas porque se lembrou do seu valor. E quanto mais você respeita esse valor, mais os outros são forçados a fazer o mesmo, ou ficar para trás. Então, quando eles começarem a dar sinais, curtindo suas postagens, mandando mensagens casuais de esperança, tentando voltar como se nada tivesse acontecido, não é por acaso. É porque a escassez os fez refletir, e essa reflexão os fez perceber que você sempre foi raro. Repita comigo nos comentários: eu não sou facilmente substituível. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que seu valor aumenta no momento em que você para de oferecê-lo àqueles que não conseguiam enxergá-lo. Fique comigo, porque a seguir vamos entrar no campo de batalha do ego e mostrar como seu silêncio não apenas faz com que eles sintam sua falta, mas também os faz questionar todo o seu senso de controle. Número 4. O ego odeia ser esquecido. Eles não querem você de volta porque te amam. Eles querem você de volta porque seu silêncio feriu o ego deles. Não vamos amenizar as coisas, meus amigos. Quando você vai embora, a primeira reação deles nem sempre é o coração partido. É o pânico do ego. Eles não ficam se revirando na cama à noite pensando: como pude deixar alguém tão real escapar? Não. O que os atinge primeiro, de forma profunda e aguda, é: como eles ousam me deixar? Essa é a verdade. Ninguém quer dizer isso em voz alta. O ego deles odeia ser esquecido mais do que o coração deles jamais te amou. Veja bem, o ego precisa de atenção para sobreviver. Ele se alimenta de ser desejado, lembrado, perseguido. E quando você para de alimentá-lo, quando seu silêncio se torna uma parede que eles não conseguem escalar, é aí que eles entram em espiral. Não é que de repente tenham percebido o quanto você é especial. É que não suportam a ideia de que você percebeu que eles não são especiais o suficiente para mantê-lo. Imagine isto: um artista num palco a atuar para uma multidão que aplaude em que cada gesto, cada frase recebe aplausos. Mas um dia, silêncio. A plateia para de reagir. Os aplausos desaparecem. Agora o artista entra em pânico, não porque a apresentação piorou, mas porque não sabe como funcionar sem validação. É assim que o ego se sente quando você para de responder. Você era o aplauso, você era o espelho. Você era o lembrete constante de que eles ainda eram importantes, mesmo nos piores dias. Mas agora, silêncio total. E esse silêncio é humilhante, é assustador. E aí vêm as perguntas:
Por que eles não estão atrás de mim? Eles superaram a gente? Eu realmente não era tão importante quanto pensava? Esses pensamentos não vêm da alma. Eles vêm do colapso do ego. Porque quando você estava atrás, pedindo desculpas, explicando demais, eles estavam no controle. Você era quem ficava confuso. Você era quem orbitava os humores deles, se adaptando às mudanças deles, esperando por migalhas. Esse desequilíbrio, que nunca foi amor, era o ego se alimentando da sua fome emocional. Mas agora você inverteu o poder e o ego não consegue lidar com isso. Ele quer o conforto de ser desejado. Quer a segurança de saber que você ainda estará lá. Que mesmo que eles vão embora, você ainda vai esperar. Que mesmo que eles te desrespeitem, você ainda vai aparecer. Mas quando você anda com calma, confiante, sem se explicar, isso os deixa inquietos. Você se tornou o desconhecido, e nada abala mais o ego do que a incerteza. Vamos desmascarar uma mentira rapidinho. Se você for embora, eles vão te esquecer. Não, eles vão tentar esquecer. Eles vão agir como se tivessem seguido em frente, mas o ego deles vai ficar de olho. Ele vai rolar suas redes sociais às 2 da manhã. Vai repetir seu silêncio toda vez que o telefone deles não tocar. Ele vai se perguntar o que você está fazendo, com quem você está e, aqui está o ponto principal, por que você não sente falta deles? É isso que dói. Não o fato de você ter ido embora, mas o fato de você ter ido embora e estar bem. De estar sorrindo, radiante, evoluindo sem eles. Você não está amargo, você está melhor. E isso não é apenas poder. É um castigo para o ego que pensava que era seu dono. E com certeza, eles podem entrar em contato. Uma mensagem, um emoji aleatório, responder à sua história. Eles vão fingir que é casual, inofensivo, mas você vai saber, você vai sentir. Isso não é amor entrando em contato. É o ego verificando se a porta ainda está entreaberta. É o orgulho tentando confirmar que não foi apagado. Mas você fechou a porta gentilmente, trancou-a com graça e jogou fora a chave. Não por vingança, mas por renascimento. Porque ir embora não muda apenas a história, termina o papel deles nela. E para alguém cuja identidade foi construída em ser perseguido, admirado e perdoado, isso é devastador. Mas não é seu trabalho consertar o ego deles. Não é seu trabalho resgatar a própria pessoa que afundou o barco. É seu trabalho se curar, crescer, se tornar a versão de você que não precisa mais ser lembrada para se sentir digna. Então, não confunda a atenção repentina deles com uma mudança genuína. O ego quer você de volta, nem sempre porque valoriza você, mas porque odeia não ser mais valioso para você. Isso não é amor, é possessão. E você não foi feito para ser possuído. Você foi feito para ser respeitado. Repita comigo nos comentários. Meu silêncio humilhou o ego deles. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que você não se afastou para ser notado. Você se afastou porque finalmente se notou. Fique comigo, porque a seguir vamos mergulhar no que acontece quando sua quietude emocional não apenas os confunde, mas os desestabiliza completamente. Número 5. Sua quietude se torna o caos deles. Eles não estavam preparados para o seu silêncio ser mais alto do que o drama deles. Vamos deixar uma coisa clara, meus amigos. Sua quietude não é fraqueza, não é indiferença, não é passividade, é poder. É a calma que vem depois da tempestade e deixa nervosos todos que dependiam da sua reação para se sentirem importantes. Veja, eles não esperavam silêncio, eles esperavam o seu antigo eu, aquele que costumava explicar, defender, consertar, reagir, implorar. Mas essa versão de você, aquela que não recua, é a versão que eles nunca planejaram. E agora, eles estão em espiral, porque nunca amaram a paz.
Eles eram viciados no caos ao qual você não responde mais. Você era o espelho emocional deles, sua caixa de ressonância, seu saco de pancadas e sua aterrissagem suave. Eles traziam drama e você trazia respostas. Eles traziam confusão e você trazia clareza. Mas agora você saiu do ringue. Agora você parou de jogar o jogo emocional de xadrez. Agora você apenas existe, silenciosamente, sem se incomodar. E isso é assustador para alguém que só sabe chamar atenção através do caos. Imagina isso: alguém gritando em um desfiladeiro, esperando por um eco. Mas dessa vez, nada volta. Só silêncio, quietude. E de repente, eles se sentem sozinhos de uma forma que nunca esperavam. É isso que o teu distanciamento faz. Ele cria um vazio, e quando eles não conseguem preenchê-lo com as tuas reações, eles começam a desmoronar na mesma bagunça pela qual te arrastaram antes. Eles achavam que poderiam puxar os mesmos cordões emocionais. Que se apertassem os botões certos, você voltaria a se animar. Que se desaparecessem, você iria atrás. Se insultassem, você se defenderia. Se deixassem migalhas, você as pegaria. Mas agora, você desligou todo o jogo. Você não está respondendo, não porque é frio, mas porque cansou de ser controlado. E aqui está a parte mais louca. Eles nunca realmente te viram como poderoso, até você ficar quieto, até você parar de provar, até sua energia se tornar indisponível. Foi aí que seu valor disparou. Porque as pessoas não respeitam quem está sempre reagindo. Elas respeitam quem permanece impassível, quem escolhe a paz em vez da mesquinhez, quem não levanta a voz porque sua ausência diz tudo. Vamos destruir outra mentira. Se eu não falar, eles nunca saberão como me sinto. Isso não é verdade. Eles já sabem como você se sente. É por isso que continuaram pressionando. Eles simplesmente não respeitaram isso. Eles usaram suas emoções como combustível para o controle deles, e no momento em que você parou de reagir, o combustível acabou. Agora eles estão presos diante do próprio reflexo, sem a sua validação para amenizar o golpe. Você não está punindo eles, você está se protegendo. Você não está evitando uma conversa. Você simplesmente disse tudo o que precisava dizer, sem dizer nada. E acredite em mim, esse silêncio está ecoando mais alto na cabeça deles do que qualquer mensagem irritada que você poderia ter enviado. Porque o silêncio não apenas encerra o jogo, ele reescreve o placar. Não será fácil. A quietude parece pesada. No começo, você ficará tentado a falar, a esclarecer, a explicar que não está bravo, apenas cansado. Mas não mantenha o silêncio. Deixe-o fazer o que suas palavras nunca conseguiram. Deixe-o se tornar o espelho que os faz confrontar seu comportamento. Não porque você os força, mas porque você se recusa a participar disso. E a beleza disso, quando você para de reagir, você começa a se elevar. Você recupera seu tempo, sua mente, sua paz. Você deixa de ser um participante do caos deles e se torna a calma que eles nunca aprenderam a lidar. Essa calma é magnética, mas também intimidadora. E é por isso que eles entram em pânico, porque sua quietude diz o que sua voz nunca ousou dizer. Você não vale mais o caos. Então, agora eles ficam sozinhos no barulho, com seus pensamentos, pensando demais, obcecados, em espiral. Enquanto você está com os pés no chão, você está se curando, você está construindo. Essa é a ironia. Eles criaram o caos para chamar atenção, mas perderam sua atenção no momento em que foram longe demais. E agora sua paz é mais alta do que a manipulação deles jamais foi. Repita comigo nos comentários. Minha quietude é força. Mostre a eles, mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que você não está em silêncio porque é fraco. Você está em silêncio porque evoluiu. Fique comigo,
porque a seguir vamos descobrir a verdade distorcida sobre como eles começam a reescrever o passado no momento em que você desaparece e por que sua ausência se transforma na fantasia que eles nunca mereceram. Número 6. Eles romantizam você depois que você se vai. Eles não valorizaram o seu verdadeiro eu quando o tinham. Agora, eles adoram a versão que recriaram depois de perder você. Aqui está a ironia, meus amigos. Eles nunca te viram claramente quando você estava bem na frente deles. Eles não admiravam sua consistência. Eles não valorizavam sua lealdade. Eles não se sentavam e diziam: "Uau, essa pessoa é rara." Não, eles apontavam suas falhas. Eles questionavam seu valor. Eles pegaram sua presença e transformaram-na em tédio. Mas no momento em que você se afastou, no momento em que seu silêncio substituiu seu esforço, foi aí que a fantasia começou. Foi aí que o mito sobre você nasceu. Porque sejamos honestos, eles não sentem sua falta. Eles sentem falta da versão de você que não podem mais tocar. A versão que eles ignoraram agora está elevada em suas mentes, vestida de nostalgia e coberta de ouro. Não porque você mudou da noite para o dia, mas porque sua ausência os forçou a olhar para trás, através de uma lente que nunca usaram antes. E através dessa lente, as falhas desaparecem. As brigas se confundem. O caos que causaram é apagado. O que resta é a imagem de alguém a quem eles deveriam ter se agarrado, mas não o fizeram. Imagina isso. Há uma pintura na parede. Durante anos, ela fica pendurada lá. Eles passam por ela todos os dias. Talvez eles deem uma olhada nela. Talvez digam que é bonita. Mas então, um dia, ela desaparece. É retirada. Sem explicação. Apenas um espaço na parede onde algo bonito costumava estar. E agora eles não conseguem parar de pensar nela. As cores, a textura, a sensação que ela dava ao ambiente. Ela não está mais lá, mas de repente está em toda parte em suas mentes. É isso que o seu desaparecimento faz. Você se torna mais vívido na memória do que jamais foi na presença deles. E aqui está a reviravolta psicológica. Eles começam a reescrever o passado. Minimizam seus erros, suavizam suas reações, romantizam seus esforços, inflacionam seu valor, porque agora não podem mais ter você. E no momento em que algo se torna inalcançável, o cérebro o transforma em algo inestimável. Isso não é amor, é arrependimento. Falando por eles, diriam: "Você era quem me entendia melhor. Você sempre estava presente. Você tinha coração. Ninguém mais tinha." Mas onde estava essa consciência quando você estava sentado ali, esperando para ser escolhido? Onde estava essa energia quando você estava dando tudo de si e recebendo migalhas em troca? Eles não se apaixonaram pelo seu verdadeiro eu. Eles se apaixonaram pela sua ausência, pelo seu eu que não está mais disponível para cometer erros. E essa versão é a que eles começam a perseguir em outras pessoas. É essa versão que eles tentam reconstruir por meio de substitutos. Mas substitutos não carregam sua alma. Imitações não têm sua paciência. E cada tentativa de substituí-lo só lhes lembra que você nunca foi comum. Mas não se confunda. Eles não se tornaram pessoas diferentes só porque se lembram de você agora. Eles não estão entrando em contato porque se curaram. Eles estão entrando em contato porque seu ego está faminto, porque seu silêncio deixou um vazio que eles achavam que outra pessoa poderia preencher. Mas tudo o que encontraram foram ecos, superficiais, temporários e desconectados. E agora eles estão procurando a profundidade em que antes se afogavam, mas sem a maturidade para nadar nela. É aí que está o seu poder. Você não se tornou raro fingindo. Você se tornou raro sendo real e depois se afastando daqueles que se recusaram a honrar isso. Você não se transformou em uma fantasia. Eles simplesmente não foram capazes de lidar com a sua realidade. E agora que você se foi,
Eles estão tentando ressuscitar a história com apenas metade das páginas. Deixe-os lembrar. Deixe-os romantizar. Deixe-os perseguir sombras e reescrever finais. Mas não volte para a fantasia que eles construíram, porque o seu verdadeiro eu, o imperfeito, honesto, generoso e poderoso, essa versão não pertence à memória editada deles. Ela pertence a um novo capítulo, onde sua presença é respeitada, não reimaginada. Repita comigo nos comentários. Eu não serei reescrito. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que você não é alguém para ser lembrado como um mito. Você é alguém que merecia ser honrado quando era real. Fique comigo, porque a seguir vamos entrar no momento em que sua clareza se torna a crise deles, e como é emocional. O distanciamento não é rejeição, é sua evolução final. Número 7. O distanciamento é a jogada de poder definitiva. Eles não desmoronaram quando você os amou. Eles desmoronaram quando você deixou de precisar deles. Vamos falar sobre o que realmente muda o jogo, meus amigos. Não implorar, não bloquear, não postar para obter uma reação. Não. A verdadeira mudança acontece no momento em que você se distanciar, não só fisicamente, mas emocionalmente, mentalmente, espiritualmente. Quando você não precisar mais da atenção deles para se sentir completo, quando seu humor não estiver ligado às mensagens deles, quando seu valor não estiver preso à validação deles, é aí que eles começam a sentir. É aí que o pânico se instala, porque nada confunde mais alguém do que a pessoa que eles antes controlavam se tornar intocável. Veja bem, o distanciamento não é frieza, é clareza. É aquela confiança tranquila que diz: não preciso mais convencê-los do meu valor. E essa, pessoal, é a versão mais perigosa de você que eles jamais conhecerão. Não porque você está tentando machucá-los, mas porque você finalmente parou de tentar provar seu valor. Você removeu sua coleira emocional e a liberdade que eles pensavam que queriam. Isso começa a sufocá-los. Pense nisso assim. Por muito tempo, você foi uma chama queimando só por eles, iluminando a sala, aquecendo as mãos deles, guiando-os em todas as noites caóticas. E eles dançaram ao redor do seu fogo, sem nunca cuidar dele. Deram como certo. Acharam que ele nunca se apagaria. Mas agora essa chama se moveu. Não está mais queimando por eles. Está queimando por você. E de repente, o frio se aproxima. De repente, eles sentem o frio de serem esquecidos e não sabem como lidar com isso. E aqui está a parte que eles nunca vão admitir. Eles nunca se apaixonaram pela sua paz. Eles se apaixonaram pela sua dependência emocional, pela maneira como você verificava, pela maneira como você se importava demais, pela maneira como você pensava demais em cada pequena coisa que eles diziam. Isso lhes dava poder. Lhes dava controle. Mas agora você está quieto. Agora você não dá explicações. Agora você deixa eles se perguntando. E se perguntar é o que os deixa loucos. Eles rolam seu feed na esperança de encontrar uma pista. Eles relembram mensagens antigas procurando uma dica. Eles perguntam aos amigos em comum: você acha que eles seguiram em frente? Não porque querem consertar as coisas, mas porque não conseguem acreditar que perderam o controle. Eles achavam que tinham tempo. Eles achavam que podiam te manter na prateleira, voltar quando estivessem prontos. Mas seu distanciamento foi o aviso de despejo que eles não esperavam. Vamos acabar com essa mentira que eles te alimentaram. Se você parar de se importar, você é insensível. Não. Você não é insensível, você está curado, você não está entorpecido, você apenas parou de sacrificar sua saúde emocional no altar do caos de outra pessoa. O distanciamento não é amargura, é sabedoria. É escolher o silêncio em vez do drama. É escolher a paz em vez da dor.
é escolher a si mesmo, não porque você parou de amá-los, mas porque começou a amar mais a si mesmo. E sim, o distanciamento parece estranho no começo, porque somos treinados para associar o silêncio à culpa, à perda. Mas a verdade é que o silêncio é força, e o distanciamento é divino. Você não está evitando a pessoa, está honrando a si mesmo. Você não está jogando, está encerrando o jogo. E no momento em que você se distrai com dignidade, você recupera cada grama de poder que a pessoa achava que tinha sobre você. Agora é ela quem fica se perguntando, analisando demais, esperando. Você se tornou a tempestade que passa sem destruição, mas deixa tudo diferente. Você não bateu a porta, não gritou, apenas foi embora. E essa saída é o que ecoa. Eles vão tentar voltar com nostalgia, com culpa, com desculpas, sem sinceridade. Mas você cresceu agora. Você não fala mais a mesma linguagem emocional. Não anseia pelo que te esgotava. Você não explica paz para alguém que só entendeu dor. Isso não é frio. É sagrado. Essa é a versão de você que eles não podem mais manipular. Aquela que não implora para ser escolhida porque já se escolheu. Repita comigo nos comentários. Minha paz é minha prioridade. Mostre para eles. Mostre-se, mostre ao mundo ao seu redor que o distanciamento não é se afastar do amor. É voltar para o amor próprio. Fica comigo, porque a seguir vamos aprofundar o que acontece quando o teu silêncio não é apenas ausência, mas se torna uma memória assombrosa, da qual eles não conseguem fugir. Número 8. Tu foste embora para ser lembrado, não para ser resgatado. Eles não te perderam porque tu desapareceste. Eles perderam-te porque tu finalmente percebeste que não precisavas de ser salvo. Vamos fechar o círculo, meus amigos. Você não se afastou para magoá-los. Você não ficou em silêncio para jogar jogos. Você não foi embora porque deixou de se importar. Você foi embora porque deixou de se sacrificar por alguém que nunca viu o fogo que você carregava. Você se afastou não com raiva, não com barulho, mas com clareza. E esse tipo de saída deixa uma cicatriz da qual eles nunca se recuperarão totalmente. Eles achavam que você voltaria, que esperaria na porta checando seu celular, esperando por uma mensagem. Eles achavam que seu silêncio era temporário, uma fase, um humor. Mas o que eles não perceberam é que seu silêncio era sua decisão, uma declaração, uma linha na areia que dizia: não vou mais me abandonar para provar que sou digno. Você não foi embora para ver se eles iriam atrás. Você foi embora porque finalmente percebeu que não era você quem estava perdido. E agora eles se lembram de você de forma diferente. Não como aquele que ficou, mas como aquele que partiu com elegância. Como aquele que deu tudo e depois não deu nada. Porque eles não lhe deram motivos para ficar. Você se tornou a história que eles contam a si mesmos tarde da noite, quando estão deitados na cama de outra pessoa, se perguntando por que não é a mesma coisa. Por que as risadas não são as mesmas? Por que a energia parece diferente? É porque você não está lá e nunca mais estará. Vamos quebrar uma última mentira. Se eles não voltarem, significa que você não era importante. Não, meu amigo. Se eles não voltarem, significa que seu crescimento os assustou. Significa que sua paz ficou alta demais para a disfunção deles. Significa que você evoluiu para além do alcance deles. E nem todo mundo está destinado a acompanhá-lo em sua cura. Algumas pessoas estavam destinadas apenas a te ensinar o quanto você pode sobreviver. E agora que você sobreviveu, você prospera. Você não estava esperando para ser resgatado. Você estava se tornando o resgate para si mesmo, para o seu futuro, para a versão de você que finalmente sabe que eu não persigo, não explico, eu vou embora com poder. Repita comigo nos comentários. Eu fui embora para ser lembrado. Agora,
Se isso acendeu algo em você, se abriu algo, se lembrou você da sua força, não fique só com isso. Mostre isso. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo que essa versão de você não tem medo de deixar ir. Essa versão constrói. Clique no botão curtir. Inscreva-se para receber mais e compartilhe isso com alguém que precisa sentir isso em seus ossos, porque seu silêncio não foi o fim, foi o começo. E agora eles se lembram de você, mas nunca vão alcançá-lo.